Hoje eu vou comentar sobre Apolo, que é um dos livros que faz parte da coleção Diários Perdidos dos Jovens Deuses, né? É uma coleção, em cada livro aborda um dos deuses. Esse aqui ele é escrito pela Rosana Rios e o Antônio, não sei, não vou saber dizer direito sobre o nome dele, não sei se é Shimenek. Esse aqui trata, né, do jovem Apolo, e eu acabei lendo porque ele foi leitura obrigatória esse ano para minha filha. E aí, devido a eu perguntava qual era a opinião, que ela estava achando do livro, e isso despertou minha curiosidade para ler também. E aqui, o que ele é? Essa coleção ela se origina quando um grupo, né, de antropólogos está numa cidade, uma cidade da Grécia, e encontra, né, um artefato, e dentro deles tem esses diários dos deuses, né, de quando eles eram jovens, estavam estudando numa escola, e que é dirigida pelas 9 musas, né. No caso é Zeus que envia seus filhos para essa escola para serem educados. E aí isso que ele tem assim de interessante, porque ele aborda toda a questão da mitologia grega, mas numa linguagem jovem, porque os deuses aqui, eles além de terem os primeiros contatos, então fala porque eles estão ali no período da guerra com os titãs, então aborda os seres místicos, né, as disputas, as linhas familiares, mas também aborda a questão das amizades, de amores, família, cobrança, né, a questão das evoluções que vão acontecendo quando tu ainda é um adolescente, né, as primeiras responsabilidades, cobranças. Então tudo isso é de uma forma, de uma linguagem assim, que tem a ver com a faixa etária, que torna a leitura assim bem fluida, bem fácil. Nesse aqui, que é o Apolo, que é o deus da cultura, da música, né, deus do sol, deus das adivinhações, ele traz então esse rapaz que está lidando, né, com essas primeiras responsabilidades de ser um deus do sol, de começar a ter que viver com o peso de suas escolhas, né? Ele é colocado em determinados desafios, e conforme a decisão que ele tomar, isso vai mudar o rumo da vida dele. Essa parte é bem legal. O que, por exemplo, gerou mais incômodo na minha filha foi, por exemplo, assim, ó, o Apolo, ele, né, se apaixona. E ele se acha lindão, porque dizem que ele era lindão. E aí tem uma ninfa, por exemplo, que fica junto da irmã dele, e ele se encanta por essa ninfa, ele quer namorar. Só que a ninfa foge dele e ele segue perseguindo ela. Então, eu acho que assim, para a realidade de hoje, né, para minha filha que está recém começando a entender as coisas do mundo, foi uma coisa que incomodou bastante. Isso é bom, né? Porque tu ter alguém te perseguindo não é uma coisa natural, mesmo que ele seja um deus. Tem também a questão do envolvimento dele com a morte de um amigo humano. Então, vinha muito a questão de não ter consequências para ele nesses atos, né? Atos que não eram julgados dignos desse Deus, né, sofrer alguma consequência. O que ele enfrenta consequências são em outros momentos, né, quando tu tem a parte mais mitológica, assim, mais forte. Então, eu acho que nisso ele dá uma boa discussão também, né? Porque se tu transportar para o mundo de hoje, tu tem ainda essa questão de quem tem mais poder, quem é mais frágil. Então, eu acho que isso também rende boas discussões em sala de aula. Ficando então aqui, né, a minha experiência, né, com o livro do ensino fundamental. Não sei se mais alguém está passando por essa etapa, mas eu resolvi dividir com vocês. Vai que alguém também fique curioso sobre o que é essa coleção, porque eu vejo que de tempos em tempos ela entra tanto em feiras como leitura obrigatória nas escolas mesmo. Fica uma dica.